Profeta capítulo 63. Deus salva e vinga o seu povo. Este capítulo 63, ele vem de uma forma mais severa, como um poema em forma de diálogo. E na verdade apresenta um suposto guerreiro que vem do sul, olha só, com as roupas manchadas de sangue. E ele, no caso, ele é convidado a revelar essa identidade. Ele tem que mostrar quem ele é. E não, na verdade, essa visão desse vingador, desse guerreiro que vem do sul com as vestes de sangue, você que entende a Bíblia até agora, sabe que o vingador do sangue era aquele que vinha para fazer juízo em cima das injustiças, né? E ele vem com a roupa justamente salpicada de sangue, porque ele fez essa justiça. Então, na verdade, ele, para apresentar esse nome, na verdade o nome não é outro senão o próprio Senhor, que vem, na verdade, numa visão, libertando o seu povo da opressão dos inimigos. Só que, na verdade, ele vem com as vestes salpicadas de sangue, veja bem, como alguém que esmagou as uvas no lagar. E quem esmagava as uvas no lagar, a roupa ficava toda salpicada do vermelho da uva. Então aqui existe uma ligação muito forte com a volta de Cristo à batalha do Armagedon. Porque é um momento onde o Senhor Jesus, quando voltar, ele vai punir as nações para implantar o seu reino no milênio. Então tudo isso está dentro desse contexto. E, na verdade, quando nós lemos, não alcançamos. Vamos ler e nós vamos comentar mais. Quem é este que vem de Edom? Edom é o sul de Israel. É a região onde habitavam os descendentes de Esaú. Você vai entender por quê. De Bosra. Bosra era a capital de Edom. Com vestes tintas, quer dizer, vermelha. Então ele está dizendo o seguinte: quem é esse que vem de Edom com veste tal, veste vermelha? Ó, este que é glorioso em sua vestidura, quer dizer, um guerreiro, que marcha com a sua grande força, eu que falo em justiça, poderoso para salvar, não tem para onde correr. Ele apresenta um guerreiro, só que esse guerreiro parece um vingador de sangue. Ele vem com pose, vem marchando, vem para fazer justiça e é poderoso para salvar. É Jesus. Só que a gente trabalha com Jesus porque nós somos da igreja. Mas para Israel, esse cara é o Senhor. Esse camarada é o Senhor. Ele vem com grande poder. E ele vem da onde? De Edom. Edom é o sul. E interessante que Edom é variante de Adã. E Adã significa vermelho. Lembra que é o nome do Adão? Vermelho da terra. Então, Edom, vermelho. E Bosra, que é a capital, é uma variante de Bozer, que significa vinhanteiro. Olha a jogada, o trocadilho de palavras. Então vem de Edom, que é vermelho, de uma terra de vinhanteiros. E como você sabe que Edom é símbolo dos inimigos do povo de Deus, pela rivalidade que existia entre Esaú e Jacó, por causa daquela questão da bênção, aí você vai compreender que ele fala que esse elemento vem do sul para justificar o povo dele e vai fazer vingança. E Edom ficava a cerca de 30 quilômetros ali ao sul do Mar Morto. Então, quer dizer, está tudo dentro de um mesmo contexto. Aí ele fala, por que está vermelha a tua vestidura? É uma interrogação, está perguntando a esse guerreiro. E as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar? Quer dizer, é uma comparação, já viu? Ele compara a roupa dele manchada de vermelho com aquele que pisou o lagar. E você já percebeu, Edom significa vermelho e Bosra, vinhanteiro. Então isso aqui é uma figura de linguagem para apresentar o quê? Uma destruição, uma vingança. Aí ele fala, 3, eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo, olha lá, hein? E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Veja se você compreende. Aqui é uma prefiguração de Cristo, porque Cristo tem as suas vestes manchadas, salpicadas de sangue. E isso você pega lá em Apocalipse capítulo 19, quando tem a volta de Cristo, fala que ele vai esmagar as uvas no lagar, que é o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Então você entende que a volta de Cristo é para julgar os inimigos do povo de Deus. Então essa proclamação aqui está avisando que esse vingador vem. Esse vingador é o Senhor. E para nós, quem é o Senhor? O Senhor é Jesus. Ele fala, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Quer dizer, o ano de ele trazer o povo dele novamente.
E olhei, e não havia quem me ajudasse, porque ninguém o ajuda. O único que justifica o povo dele é o próprio Jesus. Interessante, embora sendo traído, embora seja banido, porque tanto Israel como hoje na igreja nós verificamos, né, essa afronta, e o próprio Jesus perdoa, ainda que ninguém o peça perdão. Interessante, né? Ele dizia, olhei e não havia ninguém comigo. Espantei-me de não haver quem me sustivesse. Quer dizer, não existia um para ajudar esse vingador. Não existe um para ajudá-lo. Pelo que o meu braço me trouxe a salvação e o meu furor me susteve. Olha só, hein? Deus está dizendo o seguinte, como não existe ninguém para fazer por ele, você vai entender que ninguém faz por ele, porque tudo é pela graça de Deus, ninguém merece nada, o próprio Deus cria os meios, por isso que diz que ele opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Ele diz, como não havia nada, o seu próprio braço criou e trouxe essa salvação. E o furor dele susteve. Ou seja, o próprio Deus criou a demanda e ele mesmo dá a solução. Ó. E pisei os povos na minha ira e os embriaguei no meu furor. Porque embriagar é o cálice da ira do Deus Todo-Poderoso. Está lá em Apocalipse 19. Ó. E a sua força derribei por terra. De quem é essa força? É a força do inimigo. E o inimigo do povo de Deus, na sua grande plenitude, é Satanás, sim, mas o filho dele, que é chamado de o Anticristo. Mas qual é o grande trabalho do Anticristo? Ele enganou Israel no passado e ele engana a igreja no presente. Lembra-se de Apocalipse 17, 18, da grande prostituta? E a grande prostituta nós entendemos que é um sistema religioso, mas tem as filhas também, que são sistemas que saíram desse grande sistema, e você já sabe do que eu estou falando, você que acompanha os estudos, você vai entender que o sistema, automaticamente, do Anticristo é o opositor a ele. Então ele está dizendo, eu pisei os povos na minha ira e os embriaguei no meu furor. Você fala, pô, mas se o Anticristo, se Satanás, automaticamente ele trabalha contra o povo de Deus, porque Deus permite, porque o próprio povo de Deus se vai levando pela embriaguez do inimigo. Então, porque o povo de Deus se deixa levar, o Deus também permite que eles sofram, mas depois ele vem com vingança e tira dali. Então essa visão é a volta de Cristo, é a reimplantação do domínio total de Deus na terra, como era na época de Adão, ou seja, vai ser um retorno ao que seria o Jardim do Éden, com exceção de que ainda existe a morte. Aí não tem como, porque a morte será a última a ser vencida. Ou seja, o milênio será praticamente um retorno ao Jardim do Éden, com a exceção de que você tem aquela questão da presença do mal no mundo. Satanás será preso, como era no início. O mal será preso. Os demônios não existiam ainda naquela época. Então o que acontece? Você terá uma terra tranquila. Mas ainda existirá a natureza daqueles que não pertencem a Deus negativados. Então isso fará com que ainda exista um restício ali que tem que ser expurgado. Por isso que esse último período é chamado de última dispensação, onde todos os inimigos do povo de Deus serão totalmente separados da presença dele. Agora, a partir do versículo 7, você percebe que nós temos aqui ações de graças, confissões e súplicas do povo de Deus. Por quê? É na verdade um grande agradecimento por tudo aquilo que o Senhor fez, no caso, fez que eu digo no sentido final, né? Fará pelo povo dele. Em nós ele faz a cada dia mediante o Espírito Santo. Né? Diz assim, as benignidades do Senhor mencionarei e os muitos louvores do Senhor, consoante, quer dizer, conforme tudo o que o Senhor nos concedeu, e a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Ou seja, Deus, ele feriu na sua ira, mas recolhe no seu amor o povo dele. Porque o Senhor dizia, certamente, eles são meu povo, filhos que não mentirão. Por quê? Porque agora é milênio. Assim ele foi seu Salvador. Em toda a angústia deles foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Então aqui, ele está fazendo uma recapitulação lá de trás. Deus, ele se angustiou com o seu povo, ele se entristeceu com o seu povo, mas Deus é justiça e juízo.
Por isso que ele pune o seu povo. Ele fala que o anjo da sua presença os salvou, porque o anjo de Deus sempre está presente. Mas tudo que é praticado tem que ser punido, não tem para onde correr. Ele fala, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, porque não guardaram os mandamentos de Deus, ó. Pelo que se lhes tornou inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Você entende isso aqui? Que o povo de Deus tem uma dificuldade de compreender. Todas as nossas atitudes, elas requerem de Deus um ato de justiça. Por mais que nós sejamos de Deus, as nossas iniquidades clamam por justiça. E ele está dizendo que o povo dele recebeu o que merecia. Aí você compreende, mas por que recebeu? Porque deixaram a lei de Deus. E deixar a lei de Deus serve tanto para o Antigo Testamento quanto para o Novo. E ele fala, entristecem o espírito dele, contristaram o espírito dele. Aí ele fala, porque ele mesmo pelejou contra. Quer dizer, uma coisa errada, é estranha, né? Não é errada, que Deus não erra. Mas como é que Deus peleja contra o seu próprio povo, quando o seu próprio povo não quer ouvir a sua voz? E ele fala, todavia se lembrou dos dias da antiguidade, de Moisés e do seu povo, dizendo, onde está aquele que os fez subir do mar com os pastores do seu rebanho? Onde está aquele que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? Tipo assim, ele não operou lá no passado? Ele não tirou do Egito? Ele não levantou Moisés? Ele não derramou as pragas? E por que ele parou de fazer isso? Porque o povo parou de adorá-lo, parou de segui-lo. Ele fala, aquele cujo braço glorioso ele fez andar a mão direita de Moisés. Quer dizer, os milagres e as maravilhas, ó, que fendeu as águas diante deles, para criar um nome eterno, tipo, porque o nome de Deus, o Senhor, surgiu com Moisés. Deus criou Israel, projetou Israel para que fizesse o nome eterno, e no final fez uma lambança dessas, e aí você fala assim, mas espera aí, e hoje? É a mesma coisa, não muda nada, só que a questão é que hoje ele trabalha no individual. Deus trabalha no individual, antes era no coletivo, mas o Deus é o mesmo, a lei é a mesma, e a graça é a mesma, porque a graça da lei é a mesma graça da aliança, só mudou a forma. Muitos não compreendem isso, mas dentro da lei, Deus usava de graça. Dentro da graça, Deus trabalha com a lei também. Deus não mudou nem muda. Então ele está dizendo, vocês procuraram. Olha no 13, aquele que os guiou pelos abismos, como o cavalo no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Quer dizer, quem foi que guiou pelo deserto? Não foi Deus? Mas por que eles ficaram 40 anos no deserto? Não foi por desobediência? Ó, como um animal que desce aos vales, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Assim, guiaste ao teu povo para criares um nome glorioso, porque o nome do Senhor surgiu quando ele criou Israel, lembra? Atenta desde os céus e olha desde a tua santa e gloriosa habitação, onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas. A ternura das tuas entranhas e das tuas misericórdias detém-se para comigo. Tipo assim, tudo aquilo que Deus pode fazer, ele estancou de fazer. Mas porque ele estancou de fazer? Porque entristeceram ao seu espírito. Então ele falou, você parou de fazer isso comigo, mas tu és o nosso Pai. Ainda que Abraão nos não conhece e Israel não nos conhece, tu, ó Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor. Desde a antiguidade é o teu nome. Veja bem, Pai, Redentor. Mas desde os tempos de Abraão, aí vamos entender, porque ele é pai redentor e ele deixou tudo isso, porque ele permitiu, ele conduziu a disciplina, é o castigo do povo dele. Então esse período não tem como ser estancado. Esse período é o pai disciplinando o filho. Só que você percebe quando ele fala, tu és o nosso pai, é na coletividade. Israel é visto como uma pessoa. Aí você vai para o plano da igreja. A igreja é visto como individualidades. A igreja não é um sistema. A igreja é a pessoa individualmente falando. Ele fala, por quê? Por quê, ó Senhor, nos fazes desviar dos teus caminhos? Isso aqui é muito forte e profundo, hein? Olha o que o profeta está dizendo aqui. Porque, ó Senhor, nos faz desviar dos teus caminhos. Então ele está simplesmente dizendo que quem desvia o cara do caminho dele é o próprio Deus, hein? Você consegue compreender isso?
Olha, ele fala, por que endurece o nosso coração para que te não temamos? Vê bem, hein? Quem é que desvia do caminho do Senhor? O Senhor. Quem é que endurece o coração? É o próprio Senhor. Aí ele fala assim, faz voltar por amor dos teus servos as tribos da tua herança. Então ele está dizendo que o povo dele é vítima do próprio Deus. Lembra da oração de Jesus no Pai Nosso? E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por que isso? Porque o próprio Deus é quem pode permitir a tentação. E tem na outra versão que fala, e não nos induzas à tentação. Tu fala, mas Deus não tenta ninguém. Com certeza ele não tenta ninguém, mas o diabo tenta. E se o diabo tentar, ele deixa. E aí é que está, aqui o próprio povo de Deus entende que se Deus não redirecionar o caminho, eles não têm como voltar. Se o Senhor não tirar o endurecimento do coração, eles não têm como tirar, como voltar. Porque, na verdade, lembra lá do início, na chamada de Isaías capítulo 6, ele falou, vai e fala, porque ouvindo não ouvirão e vendo não verão, para que não se convertam, e eu venho e sare, e etc. Correto? Pegou isso? O próprio Deus é que leva o povo dele para cativeiro. Ó. Só por um pouco de tempo, ó, foi possuída pelo teu santo povo. Ó. Nossos adversários pisaram o teu santuário. Mas por que os adversários pisaram o santuário? Por que Nabucodonosor invadiu e pisou? Foi o próprio Deus que mandou, não foi? Quem levantou Nabucodonosor não foi Deus? Não é servo de Deus, como ele fala em Jeremias? E aí, como é que fica? Então a gente tem que entender que ele está deixando um relato aqui bem claro. Vocês sofreram e sofrem porque vocês me deixaram e eu chamei a disciplina. 19, ó. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, ó, e como aqueles que nunca se chamaram pelo teu nome. Vê bem, hein? Olha a declaração do profeta em nome do povo. Ele está dizendo que se tornou um povo como se nunca tivesse sido povo de Deus. E pode uma dessa? Mas na verdade ele está dizendo de uma grande transgressão que Israel cometeu e tem pagado por isso. E detalhe, hein? Só vai expiar esse pecado com a volta de Cristo, com o reconhecimento que Jesus é o Messias, e aí Jesus volta para estabelecer o milênio. Olha como é que o negócio está rodando em séculos e séculos. Agora, sem entender a complexidade total da Bíblia, fica difícil de compreender esse texto. Mas eu creio que você está por dentro do assunto agora. Se não entendeu, escuta mais umas 3, 4, 10 vezes, mas uma hora você vai entender, porque o Espírito Santo vai fazer você entender tudinho em nome de Jesus. Mas esse foi mais o capítulo, Isaías capítulo 63.